Olá, gente, tudo bom? Vamos começar a segunda parte da nossa resolução de exercícios. Então, nós temos aqui, nas feiras de artesanato de Belém do Pará, é comum no período natalino a venda de árvores de Natal feitas com raiz de patchouli. Um artesão paraense resolveu incrementar sua produção investindo R$300 na compra de matéria-prima para confeccioná-la a um custo de R$10 a unidade. Com a intenção de vender cada árvore no preço de R$25, quantas deverá vender para obter lucro? Então, aqui eu já dou a dica que a gente poderia montar, na verdade, do custo dessa árvore. A gente comprou por R$30, né? E a compra de matéria-prima para confeccionar por R$10 a unidade. Então, tá aqui o custo. E eu coloquei aqui, isso aqui tá a renda, né? O rendimento, a receita. Quanto que a gente vai ganhar quando a gente vender cada árvore. 25x é a árvore, tá? Pode usar também o A, pode ser custo de A, o custo de cada árvore é 300 mais 10 vezes A, unidade, tá? Vocês decidem qual a letra vocês vão usar. Deixa eu apagar aqui pra gente seguir o que já tá na dica, tá? Mas vocês podem usar a letra que vocês quiserem. Então, vamos lá. Se eu quero saber quantas eu devo vender para obter lucro, para eu obter lucro, a minha receita tem que ser maior que o custo, certo? Então, a minha receita tem que ser maior que o custo. Não pode ser maior ou igual, tá? Porque quando eu tenho igual, eu recebo exatamente o que eu gastei, eu não tenho um lucro. Então, tem que ser maior. Já fizemos essas contas algumas vezes, né? Fica 25x maior que 300 mais 10x. Isso é uma inequação que a gente resolve da mesma forma que se resolve uma equação, tá? Só que a equação tem um sinal de igual, é uma igualdade. Então, organizando as letras, aqui eu tenho 25x, esse 10x está somando, a gente muda a operação inversa é menos, é a subtração, maior que 300. 25 menos 10 dá 15x, maior que 300. Aqui a operação inversa da multiplicação é a divisão, então nós temos 300 dividido por 15. Então, a quantidade de árvores vendidas tem que ser maior que 20. Então, se eu vender 21, eu já tenho um lucro, tá? Se eu vender 21, na verdade, eu tenho um lucro de R$25, né? Porque cada árvore é vendida a R$25. Então, basta eu vender mais 20 árvores. Tá? Se eu vender 20 árvores, eu tenho retorno do meu investimento. Se eu vender mais de 20, eu tenho o lucro. Então, vamos para o próximo problema. A gente vai resolver isso por parte. É grande, mas a resposta é rápida, tá? Vamos ler com calma. Para incentivar o pagamento adiantado, algumas imobiliárias oferecem desconto, preste atenção nessa palavrinha, no valor do aluguel para as pessoas que pagam antecipadamente. O aluguel do seu Luiz é de R$600. No entanto, ele tem direito a um desconto de 5 para cada dia de antecipação na data do pagamento, podendo antecipar até 10 dias. Então, ele não pode antecipar mais que isso, só 10. E aí vem algumas perguntas, né? Aqui, ó, o valor do aluguel é dado por Y e o número de dias de antecipação é X. Então, já diz aqui que vai ser Y em função de X, tá? Qual a sentença matemática que traduz essa função? Como ele quer usar Y e X, vai ser Y igual a 600, que é o valor do aluguel. Agora, preste atenção, é desconto. Então, eu vou diminuir, tá? R$5 de acordo com os dias. Então, essa é a diferença dos problemas que a gente está vendo, que é sempre mais, e aqui eu tenho um desconto, então eu diminuo. Quanto o senhor Luiz pagará de aluguel se fizer um pagamento 6 dias antes do vencimento? Então, eu tenho Y de 6. Na verdade, aqui eu poderia até colocar assim, ó. Para ficar mais fácil de vocês entenderem. Y de X
igual a 600 menos 5x. Então, y de 6 vai ser 600 menos 5 vezes... Eu vou colocando a resposta já. Fiz 5 vezes 6. Eu já estava colocando a resposta, 30. Então, aqui eu tenho 600 menos 30. Então, aqui eu tenho 570 reais, certo? Então, se ele pagar antes, ele vai pagar 570 reais, vai ter um desconto de 30 reais. Essa função pode ter valores de x negativo. Então, vamos lá, quem é x? X é o número de dias. Existe número de dias negativo? Não. Tá? Então, aqui a resposta é não, porque a gente está falando de número de dias. Faça uma tabela contendo alguns pares ordenados dessa função. Eu vou montar aqui a tabela para vocês verem, mas eu vou deixar a tabela para vocês preencherem, tá? É a tabelinha que vocês aprendem lá no ensino fundamental de função, tá? Então, eu só vou deixar armada aqui. E aí, vocês preenchem. A gente tem y. Aí, aqui no meio, a gente tem a função 600 menos 5x. E aqui a gente tem x. E aqui a gente tem o valor de y, tá? Então, vocês podem colocar 1 dia, 2, 3. Deixa eu voltar isso aqui que ficou feio. Pode ir pulando os dias também. Vou aproveitar que eu apaguei, ao invés de botar 3, vocês podem botar 5 até 10, né? Lembrando que não pode passar de 10, então não importa os dias que vocês coloquem, ó, 10 dias, tá? 10 é o último. Então, pode colocar de 0 até 10. 0 não é interessante, porque nenhum dia ele paga 600, né? Mas como pede para fazer alguns... E aí, o par ordenado, tá? Vou fazer um aqui, só para a gente ver. Fica 600 menos 5 vezes 1. Vou fazer direto aqui, tá? 5 vezes 1 vai dar 5, então 600 menos 5 dá 595. Par ordenado é isso aqui, gente. É o valor de x e o valor de y, tá? Isso é um par ordenado. É o x que vocês usaram aqui com o resultado aqui no y, tá? Então, par ordenado, x e y. Continuando, conforme o valor de x aumenta, o valor de y aumenta ou diminui? Então, vamos lá. É bem simples da gente ver isso, tá? Vou até escrever a função aqui de novo. Vamos lá. E aí eu não vou falar nada sobre função no momento, porque depois a gente vai ver função crescente e decrescente, mas não vou falar sobre isso ainda não. Então, aqui, conforme o x aumenta, tá? Esse valor aqui, conforme ele fica maior. O y, que é o resultado disso, né? O resultado. Ele vai aumentar ou vai diminuir? É bem simples, a gente nem precisa da tabela para avaliar isso. Se eu estou diminuindo, quanto maior foi esse x, menor vai ser o aluguel que eu vou pagar, né? Maior é o desconto e menor é o aluguel. Então, o y diminui, né? A ideia do desconto é que a gente diminua o nosso resultado. Então, o y diminui. Mais para frente, a gente vai entender o porquê isso acontece. Então, vamos lá. Esse daqui é bem simples, é rápido da gente resolver. Um custo de produção de um determinado produto é de R$500 e diminui em 1% a cada peça produzida. Então, diminui, a gente já viu no outro problema, uma questão que diminui 1%, só para a gente lembrar aqui rapidinho, pode ser 1 sobre 100 ou 0,01, que é 1 centésimo, né? Portanto, o custo vai diminuindo à medida que a produção for maior até chegar ao ponto de não haver despesas de produção. Qual será o custo de produção no mês que forem feitas 300 peças? Então, vamos lá. O custo de produção por peça, eu vou usar P, pode usar Y e X, é de R$500, menos, vou colocar aqui 1% por enquanto, tá? Da peça. Eu quero saber o custo de 30 peças.
Então, eu tenho 500 menos, agora eu vou colocar em forma de fração, muito mais fácil da gente resolver. E aqui, ó, vamos simplificar, porque a gente tem uma multiplicação e uma divisão. Então, só para vocês saberem que aqui a gente fica com 500 menos 300, né? Porque 1 vezes 300 dá 300. E aí, nós temos 200 reais. Bem simples esse, né? Agora, vamos voltar. Ele é maior, mas ele não é difícil, é só a gente prestar atenção, separar todos os dados que a gente consegue resolver. Uma empresa de telefonia oferece 2 tipos de plano. O plano Plus, vamos chamar ele aqui de PP, oferece 3 GB de internet mais ligações ilimitadas. E o plano econômico, vamos chamar de PE, também os 3 GB de internet mais 50 minutos apenas de ligações para telefone fixo e celular. O plano Plus, ele custa R$ 65,90. Então, ele tem esse valor fixo de R$ 65,90. Já o plano econômico, ele custa R$ 10,80. Vamos separando esses dados. Sendo cobrado R$ 1,90 por minuto quando o cliente ultrapassa esses 50 minutos, que é de graça, né? Que já está incluso no plano. Então, vamos lá. Considerando esses dois planos, usando quantos minutos de ligações, o plano Plus passa a ser mais econômico. Sempre que a gente for comparar duas coisas, a gente iguala as funções, para daí sim a gente começar a interpretar o resultado. Então, vamos começar com 10,8 mais 1,9x é igual a 65,9, tá? Tirei os zeros aqui para a gente fazer as contas direitinho. Então, vamos organizar essa equação. 1,9x é igual a 65,9. Vamos passar 10,8 para o outro lado, trocando a operação. Então, fica menos. Deixa eu apagar aqui. Menos 10,8. Então, aqui a gente tem 1,9x. Subtraindo, vocês vão encontrar 55,1. 1,9 está multiplicando x, então passa para o outro lado com a operação contrária. Então, o inverso da multiplicação é a divisão. Quando vocês fizerem essa divisão, vocês vão encontrar 29 minutos. Aí, preste atenção. 29 minutos é quando você paga o mesmo valor. Os planos são iguais. Você pode pegar tanto o plano Plus quanto o plano econômico, tá? Então, vamos lá. Se a gente pega os 50 minutos que a gente tem direito com o plano econômico, mais esses 29, aí a gente tem esses 79. Vamos lá, esse 79, esse símbolo aqui que eu tô usando é 79 minutos, tá? Deixa eu colocar assim, 79 minutos. Então, nesses 79 minutos, tanto faz o plano Plus ou o plano econômico. A partir desses 79, ou seja, a partir de 80 minutos, aí o plano Plus passa a ser melhor. Por que que o plano Plus passa a ser melhor quando eu aumento a quantidade de minutos? Porque o plano Plus, ele possui ligações ilimitadas. Então, passou desses 79 minutos, onde eles são iguais, passou dessa quantidade, é mais fácil eu pegar o plano Plus, porque vai sair mais barato.